Então quem comanda aí é Mas, essa força por outro invisível. lado, É essa força. policiais que morrem e heróis e caras genuinamente bons, eles também viram Exu do lado de lá. Então eles É. realmente dão auxílio no policial. Às vezes, sei lá, o cara teve um tiro, a entidade consegue dar aquela desviada da bala e o cara sobreviver. Então tem um. É difícil de interagir o mundo físico com o mundo espiritual, mas acontece sim. Continuando no mundo espiritual, cara, porque a gente escuta, eu já escutei vários relatos aqui, que é exatamente o que você acabou de falar. O policial, ele não morreu e ele não sabe explicar por quê, né. E ele diz: "Cara, aquele tiro era pra pegar em mim", né. Proteção divina Só que existe as mesmo. pessoas, assim, a depender da religião, a maior parte, né, quem é cristão vai dizer: "Foi Deus", né. "Foi a mão de Deus, Do foi o lado de sopro de lá, Deus". do lado de lá o pessoal perde essa noção de religião. Isso é só aqui pra gente. Então, se Fala você é mais. muçulmano, se você é cristão, se você é evangélico e você morreu, e você é um bom policial e você tem amigos na corporação, e você quer proteger eles, não importa a religião do cara, o que o cara acredita ou tal, você vai fazer o possível pra ajudar aquela egrégora. Não, isso eu entendi, mas assim, eh, o espírito é o espírito único, o espírito de Deus, né, um cara que é cristão, Isso. ou para o outro também, é porque eu não conheço muito as outras Tá. religiões, mas assim, o espírito da quem é que comanda o universo, essa energia? Essa bala do tiro, esse projétil do fuzil, que era pra pegar aqui na cabeça do cara e passou reto Passou por um reto. negócio e Quem o é que cara não deu morreu. essa desviada? Quem é que deu? É um espírito de um policial bom ou é o criador, é Deus? De acordo com a Kabbalah, eles citam a história do Davi que bateu no Golias. Que ele Hum, fala que quando ele mandou a pedra em cima do Golias, eles fazem um acordo com Deus e tal. E aí essa pedra que precisava acertar o Golias para que Davi fosse o rei, acerta. Então, em algumas coisas. É que pra gente acontece tudo muito rápido. Uma vez eu tava num terreiro conversando com o Exu. Eu perguntei, mas como é que você. Eu fiz essa mesma pergunta que você me fez. Ele falou: pra você, parece que atirar no outro e tal é uma fração de segundos. Pra gente que tá do lado de cá, é uma hora. Então, como o tempo funciona um pouco diferente para eles, numa situação dessas, às vezes eles podem olhar e falar assim: peraí, não é hora desse cara ainda, eu posso intervir. E aí, essas entidades elas intervêm com entidades maiores e falam assim: ok, esse cara ainda tem coisa para fazer aqui. Lembra que eu falei que a gente tem todo um dom e coisas para realizar? Então, de acordo com a Kabbalah, de acordo com o hinduísmo, de acordo com o espirituísmo, às vezes você tem coisa para fazer ainda e você não vai morrer naquele momento. Então, é permitido que o seu anjo da guarda te dê essa proteção. tá. Mas do mesmo jeito, tipo, às vezes você vai atirar no meliante e falou, puta, tá certo esse tiro, e errou, o cara salvou. Então tem um monte de vezes que às vezes bandido não morre de jeito nenhum. Isso. Que às vezes tem alguma fagulha e o pessoal lá do outro lado acredita que vai ter alguma redenção, ou essa pessoa vai poder fazer alguma coisa ali na árvore da vida, então eles salvam também a vida do outro lado. Entendeu? A gente pensa em termos de bem e mal, inimigo, bom e ruim, malvado e tal, porque a gente tá no plano físico. Mas o pessoal que tá num plano mais superior ao nosso, eles pensam como aprendizados de vida. Né? Sim. Mesmo porque eles pensam assim, às vezes você vem aqui, tem uma vida miserável e tal, mas é para você aprender alguma coisa que você precisa trazer para uma outra vida. Ou às vezes você vem super rico e de repente não apresentou nada, não aproveitou nada. Então aí você vai voltar para tipo aprender o que você precisa, É, né? aí vai ficando É um conceito muito muitas complexo, ele é possibilidades, muito gigantesco, né? tá. É, eu conversei diverso, eu tinha essa curiosidade desde criança, né? Então eu vou em terreiro há 20 anos, desde 2004. Hã. Eu entrei na maçonaria, mas eu entrei numa loja que chama Loja Madras, que era uma loja da editora Madras, que era uma loja que tinha muito pai de santo. Então, muito ocultista, muito escritor que lidava com isso. Então, foi uma época que eu me separei da minha primeira esposa, então eu não sabia cozinhar. Então, eu ia em loja maçônica de segunda a sábado, e em terreiro também. Então, eu entrevistei muita entidade.
E eu tinha essa mesma curiosidade que você falou. Desculpa, Eu perguntava. tu ia lá, não sabia cozinhar, a relação é que porque eu fazia penso- refeições lá. exatamente. E aí tu ficava. Depois de cada loja maçônica, geralmente o pessoal pede pizza pra conversar, pra Entendi. pra Rapaziada debater e que tal. não cozinha aí, vamos seguir a dica. E era uma coisa que você É. descobre logo. Fala assim, o pessoal da maçonaria domina o mundo. Fala assim, gente, o pessoal da maçonaria não sabe nem decidir o sabor da pizza que eles vão pedir depois da reunião. O que eles vão dominar o mundo, cara. Aliás, a grande poder da maçonaria, o grande segredo da maçonaria é a pluralidade de conhecimentos. Então, como é que funciona uma loja maçônica? Ixi, eu já tô mudando de Isso assunto. que eu ia A te gente tá falar, pulando. cara, por Tomara que você favor. recorte direito. Por favor, eu não gosto de cortar, mas agora você ia falar Vamos ficar no assunto. Depois que eu você faço outro frequentava corte. os terreiros lá Eu e tal. frequentava esses terreiros e a Isso. maçonaria. E eu aproveitei esse tempo para entrevistar muita entidade. E eu dava curso de cabala. Então, para maçons e Rosacruzes. Então, eu dei o curso de cabala para muito pai de santo e para muito médium. E você fazia as perguntas E aí, lá. depois, quando a entidade incorporava, eu ia falar com o Exu dela, ele falava assim, olha, Eusifio, você estava dando aula aqui pro meu filho, mas eu estava lá. E aí eu também aprendi isso, e é isso. E aí eles me ensinavam. Que isso, E cara. falava, aqui no plano espiritual é assim, assim, assado. E agora eu tenho vocabulário. Porque o médium, quando ele tá aqui aprendendo, a entidade usa o cérebro dele. Então, quanto mais o médium estuda, mais a entidade aprende também. E aí eles me davam aula, eles que falavam, doido, porra, mano. você falou isso, Mano, isso, volta, isso, me tal, ajuda aí, tal. mano, volta. Ô, mano do terreiro, me ajuda aí, cara. Com todo respeito, Marcelo. Mas, e aí, mano, volta? Fala aí. Bom, então, eu frequento, né, como o Glauber falou, muita gente já sabe, mas eu não tive essa experiência aí de incorporar essas coisas assim, entendeu? Então, Não é isso. é algo... Assim, não necessariamente a tua experiência, né, cara? Esse negócio do conhecimento, né? Que o espírito, pô, então o espírito tá em todos em todas as experiências, ele vai ficando cada vez com mais Ele conhecimento. vai ficando com mais conhecimento, mas ele tá meio atrelado àquela egrégora ali. Aham. Então ele tá mais limitado ali. Então ele precisa que o médium. Então, se você que tá assistindo é da Umbanda e é médium, vai estudar. E quanto mais você estudar, mais a sua entidade vai trabalhar. Então, se você estudar ervas, sua entidade que trabalha com cura, ela vai poder usar aquelas ervas. Se você estudar técnicas e Isso. tal, a tua entidade que vai trabalhar ali no terreiro com aquilo, ela vai poder usar essa Tá. informação. Aí entra o ponto, eu vou voltar nele, cara. Que é o criminoso, o cara do mal, que mata, que faz tudo de ruim. A entidade dele tá carregada de coisas. De coisas ruins Coisas também. ruins. Ela vai pedir sangue, ela vai pedir pra você matar bicho. Bom, Às vezes até exato. vai ter gente que mata a gente também. Isso. Então, E aí, assim, o criminoso, vou voltar às histórias que tem muito a ver com o nosso público, o nosso canal aqui. O cara que tem um corpo fechado, ele mata um monte de gente, ele é criminoso, tem um corpo fechado e a entidade dele tá carregada de morte, carregada de um monte de coisa. exatamente. E ela vai estar pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez Isso, mais. O fim desse cara vai ser morte violenta. Porque eventualmente essa entidade vai consumir ele. Então, mas aí ele tem uma espécie de corpo fechado que ele não morre. Que história é essa? Eu já escutei, por exemplo, só pra te exemplificar. O policial falou que o cara tava corpo fechado, ele usava as guias, é isso? E ele tomou vários tiros de fuzil. Tava Não aberto morreu. e o cara não morreu. Aí chegou um irmão lá da crença, né, da religião, e falou que ele foi lá e arrebentou a guia. E aí era isso que eu ia falar. Se vocês Aí o virem cara um cara morreu. assim, você só arrebenta a guia. Aí o cara morreu, então, tipo assim, então esse negócio existe, o corpo fechado. Existe, ele tá Fala sendo sobre isso. segurado. Esse exemplo que você deu é bem clássico. Ele tá sendo basicamente estancado naquele momento pelo demônio que tá com ele. A gente chama de quiumba, é o termo. Que é um espírito. O pessoal do kardecismo chama de espírito zombeteiro. Na Umbanda a gente chama de quiumba, né? Que é o espírito que quer prazeres da carne. Então o que esse cara quer? Ele quer os vícios que ele tinha quando estava vivo. Então ele quer fumar, ele quer beber, ele quer mulher, ele quer. E ele usa o corpo do médium para pegar essas sensações. Ele quer se drogar e tal. Mas o que acontece é que ele vai consumindo o corpo daquele criminoso. E o cara vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. É ele que ele vira um vida louca. E eventualmente ele vai
ser descartado porque essa entidade vai pegar outra pessoa. Ele vai olhar um outro cara mais novinho, com mais energia, com mais coisa, geralmente ali da própria falange, do próprio núcleo. E aí vai largar esse cara sem dó nenhuma, porque esses espíritos têm dó nenhuma do corpo, eles chamam de cavalo. E aí ele vai pra outra. E aí o cara tá completamente definhado, é o termo. Sim. Mas você encontra esse tipo de espírito, por exemplo, na Cracolândia, galera que tá viciadaça, então, pra cada um que tá lá se drogando, tem, tipo, mais 5 em volta chupando a energia daquela pessoa. O mito do vampiro, como a gente conhece, o Drácula, ele foi escrito por um cara chamado Bram Stoker, que era de uma ordem secreta. E ele é uma maneira dele explicar como é que esses fantasmas, essas entidades, elas sugam a energia vital das pessoas. Então falar, o vampiro não tem reflexo. Por quê? Porque, na verdade, se eu estiver conversando com você, tiver um espelho aqui, e tiver um encosto do meu lado, né? Os evangélicos chamam de encosto. Isso. Chupando a minha energia aqui, se a gente olhar para um espelho, não tem um encosto. Mas um médium, ele às vezes é capaz de enxergar então por isso que espírito não tem reflexo. O vampiro. Então o vampiro dos filmes, das séries e tal, é mais ou menos como uma representação de como é esse quiumba. Então ele é destruído pelo sol. Então quem tá mesmo com essas energias não tolera sol, vai ter uma vida noturna, não vai estar na praia, ou tá alegre, ou tá divertido, vai estar sempre definindo. Por quê? Porque esse vampiro tá chupando a energia dessa pessoa. O cara vai estar sempre em depressão, aí ele vai usar droga. Então essa entidade ela vai estar sempre se alimentando da força vital daquela é um parasita, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Mas é porque parece que o cara busca isso, né? Ele busca essa proteção. Por exemplo... ele vai atrás, porque ele culto. quer esse pacto. Então ele quer fazer esse pacto e fala assim, olha, eu fico oferendando sangue pra você e e você me protege dos tiros e E o cara do outro lado, o que ele quer? Mais poder, mas ele quer ficar na terra, porque o que acontece? Se pararem de alimentar esse quiumba, ele vai perdendo força. E conforme ele vai perdendo força, o que acontece é que, cara, tem policial do lado de lá também. E aí, às vezes, quando acontece é que quando as falanges, né, angelicais, entram nesse tipo de lugar, eles pegam esses caras e levam todos embora, né? Então tem vários livros do Rubens Saraceni que lidam com essa parte de mediunidade. Então que, na verdade, você tem os Exus e os policiais do lado de lá que fazem essa limpeza desse povo. Então, por exemplo, se você pegar um drogado e levar ele para uma diocese, catequese, são aqueles pontos de luz, sabe? Que o pessoal serve comida para mendigo e tal. Esses pontos, até a igreja evangélica, estão sempre protegidos do lado espiritual. Já ouviu falar do tranca-rua? Já. Então, o tranca-rua, ele é tipo um guardião mesmo. Então, ele tranca a rua. Então, se alguém que tá ali, tá um espírito do mal, entrar numa igreja, entrar no templo de Umbanda e tal, ele não vai conseguir fugir. E aí ele vai ser redirecionado para um ambiente de limpeza. Ele não consegue ir, a pessoa tá blindada. Exatamente. Ele não consegue ir para aquela pessoa. Ele vai parar de sugar aquela pessoa. Então, mas aí o que acontece? A pessoa tem que se limpar também. Então o cara é drogado, ele vai para uma igreja. Ele reza, aí os caras tiram o encosto dele. Aí ele sai de lá, assim que ele voltar para a boca de fumo, mais 2 encostam. Sim. Não vai ser o mesmo, mas vai ser outros. Tá. Então o cara tem que se purificar também. E aí você tem uma outra sociedade que era secreta, que não é mais, Alcoólicos Anônimos. Se você olhar os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, são os 12 passos da Cabala. Para recuperar o cara. Para tornar o cara melhor. Então quem estiver doar, que estiver assistindo, os 12 passos, eles seguem a árvore da vida. Tá. Cada um é um passo que eu falei. Então você tem que ir pra frente, acreditar numa força superior, pedir desculpa pelo que você fez, tal. E você vai caminhando na árvore até você se limpar. E aí você troca a sua egrégora. E aí essas entidades... Da mesma forma que se você é um cara que é religioso, que você é um cara honrado, que tal, você tá blindado também. Então essas energias ruins, elas também não chegam em você. Sim. E aí aquele ponto que eu te falei, o cara vai buscar, né? Ele vai cultuar aquilo ali com uma forma de proteção. Aí você falou, tem os dois lados. Por exemplo, eu não sei se é de respeitoso falar macumba, não, né? Não, né? Não é. Tá. Então, o bandido vai na macumba. Mas o mocinho também vai. Mas do lado espiritual... O policial também vai tem espírito na do macumba. bom e espírito do ruim também. Isso. Então, assim, como é que é isso aí? O cara vai na macumba como forma de proteger o bandido, né? Proteger, fechar o corpo dele. Aí vai ter que ver e o lugar policial que o cara também tá vai. indo também, né? Porque se o bandido vai num terreiro, que é um lugar voltado ali pro bem,
os espíritos que estão lá vão falar, cara, sai dessa vida. Ele vai ter que procurar um lugar de afinidade.